Sou fundador do Stick Fight Do. Nesta aula de hoje falarei sobre controle do ar no Stick Fight Do, né? O que seria o controle do ar? Bom, explicarei um pouco melhor isso. O controle do ar seria uma maneira, no caso do Stick Fight Do, de sinalizar, né, o controle que o praticante tem da sua arma, no caso do bastão, tá certo? Poderíamos usar o ar, né, na verdade, como um indicativo, um indicador, vamos dizer assim, um fator indicador, né, do nosso controle sobre o bastão, sobre a arma, da nossa capacidade de controle. É como se o ar fosse utilizado como um sensor, né, para que nós possamos medir o nosso controle sobre a arma, tá certo? Uh, no passado, antes do físico conhecido Isaac Newton, né? Estou falando agora de ciência, Kepler, né? Um físico chamado Kepler, Copérnico, né? Outros físicos da antiguidade que vieram antes então de Isaac Newton, eles acreditavam muito que o universo era todo preenchido, né? Que todo o espaço à nossa volta seria preenchido por algum tipo de objeto não visível aos nossos olhos. Por isso acreditavam que a mecânica, né, explicaria o mundo. A mecânica explicaria o universo para alguns cientistas da antiguidade, né? E sabemos hoje que a mecânica é apenas uma parte disso, é uma parte da física, né? Eles acreditavam que a mecânica poderia ser uma grande ciência, né, em si, né, por si mesma, que poderia explicar o funcionamento do universo, tá? Isso foi quase verdade, porque o universo é praticamente preenchido por alguma coisa, né? Existe até um estudo sobre a antimatéria, que na verdade seria uma matéria escura, né, para a ciência moderna. Isso seria uma matéria escura que os olhos humanos não conseguem ver, que o nosso cérebro não tem a capacidade de perceber, de detectar. É, e essa antimatéria na verdade, para esses cientistas, elas interagem conosco e nos afeta e nós influenciamos também nessa antimatéria de alguma maneira, tá certo? Bem, mas no nosso universo visível, nosso universo palpável, existe também um preenchimento de várias coisas. Nós temos moléculas à nossa volta, né? Entre elas as moléculas de oxigênio, né? O ar, no caso, né, é algo que preenche o espaço e nós necessitamos do ar, né, muito do ar aqui no nosso planeta, certo? Ele é vital para a nossa existência. E no Stick Fight Do, nós podemos utilizar então, como eu já disse, o ar como um sensor, já que ele preenche o espaço à nossa volta, tá certo? Um exemplo do uso do ar como um indicativo de controle nas artes marciais, no caso são as espadas samurais, né? Os samurais no antigo Japão, na verdade, tentavam causar deslocamento de ar com a espada, com o movimento da espada, né? Faziam movimentos tão precisos, né? Movimentos tão, como eu já disse, sob controle, controlados, que conseguiam causar algum deslocamento de ar com o seu movimento com a espada. No Stick Fight Do, isso também é possível com o bastão, tá? Então, como seria isso, né? Para que você consiga causar algum deslocamento de ar com o bastão, você precisa realmente ter um movimento muito preciso, muito dinâmico, né? Muito controlado. Esses movimentos, para serem praticados, para que você pratique o controle do ar através do bastão, né? Você precisa fazer o quê? Movimentos curtos, né? O treino tem que ser direcionado a movimentos curtos e rápidos com o bastão, né? Então o início para esse tipo de treinamento são os movimentos curtos e rápidos, tá certo? Como se fossem movimentos de ataque, né? Um exemplo mais interessante é você, por exemplo, aproximar, né, o bastão de algum objeto, né? E você deixa o seu bastão, a ponta do seu bastão, uma certa distância desse objeto, tá certo? Que não seja muito longa, e você tenta, né, direcionar, você pode tentar atacar esse objeto com o bastão a curta distância, né, e tentar parar o movimento do bastão alguns centímetros antes dele atingir o objeto. Então você simula o ataque, né, mas não deixa o bastão colidir com o objeto alvo, tá, com o seu alvo. Você tenta parar alguns centímetros, né, bem antes do objeto, né, ou seja, no momento do ataque você para o bastão. Só que o movimento a ser feito precisa ser rápido, né, muito rápido, com um impulso inicial muito preciso para que o bastão faça esse movimento curto, né, do ponto inicial ao ponto final, então um ataque curto, na verdade, só que um movimento muito rápido e parando como eu já disse, alguns centímetros do objeto. Começando a praticar esse tipo de movimento curto,
esse ataque curto com objetos alvos, né, você estará no caminho para a prática do controle do ar, né, do controle do ar através do bastão no Stick Fight Do, tá certo? O próximo passo, após esse tipo de treinamento, que tem que ser um treinamento muito repetitivo, tem que treinar muitas vezes, e com muita concentração, obviamente, tá? Depende do cérebro, você precisa se concentrar nesse movimento para que você tenha toda a sua energia aplicada a ele, né? Ou seja, não é fácil deslocar o ar com o bastão, tá certo? Como não era fácil para os antigos samurais deslocarem o ar com a espada, certo? Então, causar deslocamento de ar com a arma também é preciso de prática para isso, é preciso treinar, tá certo? Então, o passo seguinte, como eu já estava falando, após esse tipo de treinamento, seria causar um deslocamento de ar com o papel, né? Você poderia utilizar uma folha de papel muito fina, né? Para tentar causar um deslocamento de ar, né, próximo a essa folha com o movimento rápido do bastão, e tentando perceber, na verdade, você vai tentando perceber qual o deslocamento, qual é a potência desse deslocamento de ar que você está causando com o seu movimento, né? Como você fará isso? Você perceberá isso com o movimento da folha de papel, né? Você posiciona a folha de papel de uma maneira livre ou pendurada em algum suporte, né? Ou posicionada de forma estratégica em cima de alguma mesa ou de algum outro tipo de móvel, né? De maneira que quando você fizer o movimento com o bastão, essa folha se desloque, essa folha se movimente, né? Na verdade, o que movimentará essa folha não será o seu bastão, será o ar, né? Você estará deslocando o ar e o ar estará colidindo com a folha. Quanto maior for, né? Vamos dizer assim, quanto mais intenso, quanto mais complexo for o movimento da folha de papel, maior será, né, o indicador de que você está conseguindo um controle do ar com o bastão. Você está conseguindo, né, deslocar ar, né, deslocar um pouco de ar com o movimento do bastão. Tá certo? Então, isso é uma maneira que eu passei hoje aqui de como, então, na verdade, o controle do ar no Stick Fight Do é uma maneira de obter controle do bastão, né, utilizando o ar como um fator indicador. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje aqui. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom?